Olá amigos do Jornal Repórter Diário, mais uma vez muito bem-vindos ao RDTV, o canal de vídeos do RD. Nós vamos falar mais uma vez sobre eleições 2016. Os motores das eleições estão esquentando, a votação acontece somente em outubro, mas já estamos no ano eleitoral. É importante que desde já você, caro eleitor, comece a pensar, comece a refletir qual será a decisão a tomar na frente da urna em outubro deste ano. Por isso mesmo, nós estamos ouvindo desde já pré-candidatos a prefeito de toda a região do ABC. Nós temos o prazer de receber hoje, nos estúdios da RDTV, Adler Kiko Teixeira, do PSB, pré-candidato a prefeito de Ribeirão Pires. Olá, Kiko, como vai? Muito bem-vindo ao RDTV, tudo bem? Olá, Thiago. Olá a todos que acompanham o programa RDTV. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, falar um pouquinho da nossa pré-candidatura, das nossas propostas, das nossas metas e compartilhar isso com as pessoas que acompanham o trabalho de vocês aqui através desse veículo importantíssimo de comunicação. Kiko, que é uma liderança importantíssima do ABC, foi prefeito de Rio Grande da Serra e agora vai tentar ser prefeito de Ribeirão Pires. E essa é a pergunta inicial, Kiko, por que essa decisão de tentar chegar ao comando de Ribeirão Pires depois de ter passado 2 mandatos como prefeito de Rio Grande, a cidade vizinha de Ribeirão? Olha, Thiago, nós construímos uma trajetória política, que nós jamais negaremos, que foi construída em Rio Grande da Serra, onde eu fui 3 vezes vereador, fui 2 vezes presidente da Câmara, e nessa oportunidade, depois dessa passagem pelo Legislativo, eu tive a oportunidade de ser por 2 vezes prefeito e, graças a Deus, tivemos bons índices de aprovação. Na nossa reeleição, atingimos 81% dos votos válidos, a maior votação proporcional da história do Grande ABC, e terminamos o mandato com bom índice de aprovação, inclusive conseguimos fazer o nosso sucessor lá, que é o Gabriel Maranhão, atual prefeito de Rio Grande da Serra. E em 2014 eu fui candidato a deputado federal, fiquei como segundo suplente do PSC, do Partido Socialista Cristão, e naquele momento nós tivemos uma boa votação em Ribeirão Pires, uma cidade que eu sempre tive bons vínculos de amizade, de convivência na cidade, e tivemos uma boa votação lá e algumas lideranças da cidade, eu cito o caso do vereador Gabriel Roncon, do vereador Rubão e de outras lideranças nos apoiaram, e mediante esse resultado e até mesmo por escutar a população falando, olha, o Kiko poderia vir a ser candidato aqui em Ribeirão Pires, fez um bom trabalho em Rio Grande da Serra, nós começamos a pensar nessa possibilidade. E depois, com a imprensa noticiando algumas pesquisas em que, graças a Deus, nós aparecemos na liderança e graças à confiança dos moradores de Ribeirão Pires, nós começamos a amadurecer essa ideia. Então, o que começou entre um pequeno grupo que teve a participação nessa eleição que nós tivemos para deputado federal e que obtivemos um bom resultado, cresceu de uma forma considerável. Hoje nós temos mais de 10 partidos no nosso leque de alianças e mais de 100 pré-candidatos a vereador. Então isso fortaleceu o nosso projeto, debate de ideias com a sociedade e tudo isso visando uma melhora para a cidade de Ribeirão Pires, que infelizmente nos últimos tempos não tem sido muito bem cuidada, não tem apresentado aquilo que sempre apresentou no passado, de uma cidade bonita, hospitaleira e que as pessoas se orgulhavam de dizer que moravam lá. Hoje, infelizmente, Ribeirão Pires ele ocupa os noticiários através da imprensa escrita, através dos canais da internet, através dos meios de comunicação como um todo, com matérias negativas que nunca foram peculiares a Ribeirão Pires. Então, diante desses fatos, nós nos indignamos e queremos propor uma mudança. E é aí que nasce a nossa pré-candidatura. Agora, pela sua experiência como prefeito durante 8 anos em Rio Grande, é mais fácil administrar uma cidade como Rio Grande, que é menor, talvez tenha menos problemas, não sei, pelo tamanho, ou uma cidade como Ribeirão Pires? Olha, eu acho que Rio Grande da Serra ele serve como um case na minha trajetória política, Veja bem, Rio Grande tem 31 km², tem uma população estimada de 45 mil habitantes e nós temos uma arrecadação que quando eu passei por lá era em torno de 60 milhões
equivalente ao orçamento da Câmara Municipal de Santo André. Então você imagina o prefeito de Rio Grande, eu passei por essa experiência e outros passaram, ele tem que dar saúde, educação, infraestrutura urbana, tudo aquele arcabouço de coisas que a municipalidade tem que proporcionar à população, tendo uma arrecadação que é equivalente ao orçamento da Câmara Municipal de Santo André. Não que o orçamento da Câmara Municipal de Santo André seja exagerado, é que na verdade o orçamento de Rio Grande da Serra, por estar localizado em área de proteção aos mananciais, por ter o seu desenvolvimento comprometido, porque não tem um pátio industrial grande, ficou comprometido. E isso dificulta, sem dúvida nenhuma, a administração. Limita praticamente qualquer investimento na cidade. Qualquer investimento. E nós, diferentemente do que os outros fizeram, que deixaram sempre as queixas, olha, não dá para fazer porque nós não temos recursos, nós verdadeiramente criamos projetos bons, fomos atrás do governo federal, do governo do estado e conseguimos mudar a realidade de Rio Grande da Serra. E voltando à tua pergunta, eu tenho certeza que em Ribeirão Pires não será diferente. O nosso projeto verdadeiramente é de mudança, de se construir uma cidade melhor. E a gente já provou que é possível fazendo muito com muito pouco. E Ribeirão Pires é uma cidade que tem um equilíbrio e que é possível fazer muito. Agora, apesar de ter um orçamento naturalmente maior do que Rio Grande, a prefeitura, né, a gestão atual, tem enfrentado dificuldades financeiras, né? Isso é uma questão conjuntural da crise mesmo, que tem arrastado todas as cidades, ou é uma má gestão da administração atual? Olha, eu tenho o seguinte conceito: administrar é priorizar. Numa cidade as demandas são infinitas, mas os recursos são finitos. Então você tem que ir de encontro aos anseios da população. É como você administrar uma casa. Se você tem o teu filho doente e tem uma goteira na tua casa, é óbvio que primeiro você vai procurar a cura para o teu filho, comprar o remédio e tal. Se você tem pouco dinheiro, você tem que escolher uma coisa ou outra. Então você vai lá dar um jeito no telhado, coloca lá um plástico, coloca um balde na sala para não cair a água lá e vai procurar resolver o problema do seu filho. Administrar a mesma coisa. Se as pessoas hoje clamam por uma saúde melhor, que eu acredito que tem que ser a prioridade de todo governante, nós temos que oferecer uma saúde melhor. Então o Ribeirão Pires hoje tem diversos problemas estruturais na área da saúde, na área de infraestrutura urbana. A cidade está mal cuidada, com mato alto e outras coisas. Uma cidade que é uma cidade turística. E a gente vê, por um lado, as pessoas sendo maltratadas na UPA, nos equipamentos de saúde, e o prefeito falando que vai construir um teleférico. Então ele não está indo de encontro ao que a população quer. Ele está com um projeto mirabolante que na verdade dificilmente se executa, até mesmo porque tem recursos tem um aporte de recurso do governo federal, que está sendo morosa a sua liberação, tem as licenças da CETESB, que nem isso eles foram atrás, e falando de uma coisa que não é a prioridade para a população. A população quer ser bem tratada na saúde, a população quer ter a escola de qualidade, a população quer ver a sua cidade limpa e organizada para depois pensar em coisas mirabolantes. Até mesmo porque não é só se construir um teleférico, tem que se pensar que aquilo demanda um custo ao longo dos anos, que fatalmente será mais alto até do que a própria edificação dessa obra. Então são coisas que a gente vê que falta uma direção, falta uma gestão, falta um olhar mais humanizado com as pessoas da cidade. Agora, falando em projeto, falando em obra, um dos projetos que tem sido defendidos pelo prefeito Saulo Benevides é a construção de um shopping em Ribeirão. Nos últimos dias, né, inclusive, muito tem se comentado, tem uma polêmica grande na cidade, que é a possibilidade de a fábrica de sal ser demolida para dar lugar a um shopping, né? Na sua avaliação, isso deve ser prioridade ou também é um projeto mirabolante construir um shopping em Ribeirão Pires? Eu vou falar uma coisa para você com muita franqueza, Thiago. Primeiro que já é um projeto que me cheira mal, cara. Porque se falar em dar uma área pública para iniciativa privada, sem nenhuma contrapartida, é temerário, ao meu ver. Uma área que, na avaliação mais modesta,
ela vale alguns milhões. Então está se dando uma área que vale alguns milhões para a iniciativa privada auferir lucro daquilo. Segundo, tem um patrimônio cultural da cidade, que é a fábrica de sal, que retrata um período da história de Ribeirão Pires, que também tem que ser lembrada. E uma coisa é tentada ser colocada goela abaixo dos vereadores, entendeu? Isso me causa uma certa estranheza. Graças a Deus hoje nós temos aí uma sociedade civil muito atuante, pessoas ligadas ao patrimônio histórico têm se movimentado nas redes sociais, a imprensa tem noticiado isso, que eu acho muito positivo, e temos um Ministério Público atuante que também está atento a isso. É uma coisa que me causa bastante estranheza. Eu não vejo com bons olhos alguém pegar uma coisa que é um patrimônio público, que é de todos, e dar para a iniciativa privada, às vésperas de um processo eleitoral, sem ter uma discussão com a sociedade mais ampla, né? Isso me causa muitas dúvidas e verdadeiramente me causa uma estranheza que a gente fica estarrecido como as pessoas no dia de hoje podem estar pensando nisso. O senhor construiu uma carreira política em Rio Grande da Serra. O senhor acredita que os seus adversários podem utilizar isso como crítica, dizendo que o senhor não é de Ribeirão e que isso pode prejudicá-lo como candidato? Que alguns pré-candidatos já começam a soltar algo desse tipo, né? Ah, eu sou de Ribeirão, nasci aqui, meio que criticando indiretamente o senhor por não ser da cidade. Como é que o senhor responderia a essas críticas que talvez surjam durante a campanha? Olha, eu vou ser muito franco com isso. Primeiro que eu sempre tive muita proximidade com Ribeirão Pires. A minha vida, tanto política como minha vida pessoal, ela sempre foi feita em Ribeirão Pires e em Rio Grande da Serra. E todo mundo sabe disso, eu sou uma figura conhecida em ambas as cidades. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é procurar a meritocracia. Eu não vou debater com os meus adversários há quanto tempo eu moro, há quanto tempo eu deixo de morar na cidade, até mesmo porque a legislação eleitoral brasileira diz que uma pessoa ela pode pleitear um cargo público dentro de uma cidade desde que ela tenha a sua residência, o seu domicílio na cidade há pelo menos um ano. Exigência que eu tenho como provar. Além da minha trajetória política, a minha votação para deputado mostra que eu tenho uma trajetória política na cidade de Ribeirão Pires e conheço os problemas de lá. Mas o que a gente se discute nesse momento, e daí eu estou pronto para debater com todos os nossos adversários, é a questão da meritocracia. O que o Kiko pode oferecer como um administrador da cidade de Ribeirão Pires e que os nossos adversários podem oferecer, para que a população possa fazer o seu julgamento e fazer a sua decisão mais acertada. O que se discute é isso. E a gente vê isso em todos os ramos, tanto na ciência, como no lado profissional, como no lado político, como no lado do esporte. O Neymar joga fora do Brasil. Alguém acha que o Neymar não deveria de jogar em outro país porque ele é brasileiro? Não, porque o Neymar joga bem. Então, dentro do que nós nos propomos a fazer, que é administrar uma cidade, nós queremos administrar com competência, com vontade de mudança e levando a nossa experiência de uma cidade muito mais difícil de ser administrada. E estamos prontos para o debate de propostas e debate de ideias. Essa questão de querer excluir uma pessoa só porque a pessoa não nasceu na cidade, eu acho que é um argumento muito tosco, muito pequeno, quando a gente está falando de problemas enormes que Ribeirão Pires está vivendo. Ok, o senhor conseguiu uma vitória recente no Supremo Tribunal Federal a respeito das suas contas, né? É um assunto antigo, sobre suas contas de 2004, quando era presidente da Câmara de Rio Grande da Serra. O Tribunal de Contas considerou as contas irregulares e houve uma vitória recente no STF, né? Conta um pouco para a gente sobre esse processo, né? O que significa essa vitória e se há garantia 100% que será candidato esse ano. Com certeza, 100% de garantia de não ter nenhum tipo de complicação jurídica
que impossibilite a nossa candidatura. Isso a gente tem que deixar bem claro, até mesmo porque, como você falou, esse processo é de 2004. Em 2008 eu fui candidato a prefeito, minha reeleição em Rio Grande da Serra, quando obtive, como lhe falei, 81% dos votos válidos naquela eleição. E fui diplomado, fui votado, fui empossado e cumpri os meus 4 anos de mandato, que completaram com o primeiro ano 8 anos de mandato. Em 2014 fui candidato a deputado também, e essas contas foram questionadas e da mesma forma nós conseguimos a nossa candidatura. Fui diplomado como segundo suplente, tive 31.720 votos. E o que diz respeito a isso? E é muito bom a gente aproveitar desses canais de comunicação para falar isso. A Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, como todas as câmaras, tem o subsídio dos seus vereadores atrelado ao subsídio dos deputados federais e dos deputados estaduais. Então aumentou o salário do deputado federal, aumenta o salário do deputado estadual e, consequentemente, aumenta o salário dos vereadores. E nesse momento, a Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, em 2004, ela excedeu em 0, alguma coisa o limite da lei de responsabilidade fiscal, em função de uma lei. Eu era presidente, eu tinha que cumprir aquela lei. Mais do que isso, eu fiquei como presidente apenas 6 meses, porque eu me afastei justamente para as pessoas não falarem: olha, ele está presidente da Câmara, está saindo candidato a prefeito, pode estar se favorecendo de um cargo em alguma circunstância. Me afastei e assumi um outro vereador. Tomei todas as medidas possíveis, cortando hora extra, fazendo de tudo para que esse limite não se extrapolasse. E depois teve uma outra pessoa que ficou 6 meses e me substituiu, e aconteceu essa ranhura nas contas da Câmara, que em nenhum momento o Tribunal de Contas falou que teve dolo, em nenhum momento o Tribunal de Contas falou que teve má fé, em nenhum momento o Tribunal de Contas falou que teve malversação do dinheiro público. Então, por conta disso, eu consegui passar por 2 eleições, ser votado, ser diplomado, e se tivesse ganhado para deputado, teria assumido da mesma forma. E os nossos adversários começaram mais uma vez, típico daqueles do que não podem contestar a nossa trajetória política, começaram a falar: o que eu não vai ser candidato porque tem esse processo. E graças a Deus, essas contas que não observaram o princípio da ampla defesa, do contraditório, da individualização das condutas, elas foram caminhando até que chegaram ao Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Edson Fachin, um exemplo aí de jurista no mundo acadêmico e hoje ministro do Supremo, ele entendeu que realmente os nossos argumentos estavam corretos e anulou essa decisão. Então, essa é uma decisão definitiva? Definitiva. Ou ainda vai ter mais algum julgamento do Supremo? Não, definitiva. Ela é uma decisão que cabe a agravo da Fazenda, mas a gente sabe que são ínfimas as possibilidades de ser revertida, entendeu? Então, hoje, graças a Deus, a gente vive uma segurança jurídica que nos possibilita a disputa da eleição, hoje ainda como pré-candidato, mas futuramente, depois da convenção, a gente acredita que vamos estar aí nessa nova empreitada. Agora, Kiko, me tira uma dúvida: o PSDB, partido do governador Geraldo Alckmin, tem uma pré-candidata em Ribeirão Pires. Certo. O PSB, partido do vice-governador Márcio França, tem um candidato também, que é o senhor. O governo do estado vai apoiar quem na eleição de Ribeirão Pires? Olha, eu vou ser muito franco com você. Eu tenho vínculos de amizade com o governador Geraldo Alckmin, nunca escondi isso. Tenho uma ótima relação com o vice-governador Márcio França e também nunca escondi isso. O que acontece? Às vezes existem nas cidades problemas locais. O PSDB de Ribeirão Pires é um partido que, ao longo dos anos, ele não apresentou um tipo de conduta que nos agradasse, entendeu? Haja vista que há uns anos atrás, uma pessoa que depois se tornou prefeito de Ribeirão Pires quis ser candidato. Ele era deputado estadual pelo PSDB e não conseguiu, porque o diretório não permitiu que ele fosse candidato. O diretório do PSDB de Ribeirão Pires, na última eleição, não fez sequer um vereador. É um partido que localmente está mal gerenciado. Um
está como as pessoas do PSDB gostariam que tivesse. E eu não me amoldei no partido localmente, entendeu? E por conta disso, procurei um partido em que eu me amoldasse, que eu acredite na história desse partido e que também tenha essa parceria com o governador Geraldo Alckmin, que foi uma pessoa importante na minha trajetória política, e por isso fui para o PSB, por uma razão local e, lógico, por uma afinidade que eu também tenho com o PSB, que eu acredito que é um bom partido, é um partido que está crescendo muito e é um partido do futuro, na minha modesta opinião. E estou muito satisfeito de estar lá hoje. Quais partidos já declararam apoio à sua pré-candidatura? Olha, o PSB, é óbvio, o PTB, que provavelmente vai indicar o nosso vice-prefeito. Aliás, desculpa interromper, já tem um nome previsto? O Gabriel Roncon, o vereador Gabriel Roncon, que a gente faz muito gosto que ele seja o nosso vice-prefeito. Nós temos o PP, nós temos o PCdoB, nós temos o PMN, nós temos o PRTB, nós temos o Solidariedade, nós temos o PSD e PRB e o PV. Então, hoje, que eu estou lembrando aqui, mas deve ter mais um ou dois ainda. Talvez mais até outubro. Talvez até mais. Eu falo que são 10 que podem ser 12 ou que podem ser 8, sempre na margem de erro. Mas a gente acredita que serão mais partidos ainda que vão fazer parte do nosso leque de aliança, porque as conversas estão bem adiantadas nesse sentido. A gente já está, infelizmente, já chegando no finalzinho da conversa, mas para fechar, gostaria de fazer uma última pergunta. Por que, na sua avaliação, o atual prefeito Saulo Benevides não merece mais 4 anos à frente da Prefeitura de Ribeirão? E por que o senhor gostaria de ser o novo prefeito de Ribeirão Pires? Olha, primeiro porque eu nunca, na história de Ribeirão Pires, eu vi a cidade como a cidade está hoje. As pessoas de Ribeirão Pires hoje andam cabisbaixas, porque infelizmente a cidade está mal cuidada, a cidade só se apresenta nos meios de comunicação com notícias negativas. Então eu acredito que por isso o projeto aí de continuidade é temerário para Ribeirão Pires. E lógico, a gente se opõe a tudo isso. Nós temos um passado que mostra que é possível fazer muito com pouco, e é essa experiência que nós pretendemos hoje como pré-candidato levar para a cidade de Ribeirão Pires e fazer a diferença por uma cidade melhor. Tá certo. Muito obrigado, pela presença aqui no RBTV. Fique à vontade se quer falar mais alguma palavra ao internauta, principalmente ao eleitor de Ribeirão Pires. Tiago, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com você, agradecer a todas as pessoas que nos assistem nesse momento e dizer que vocês, como outros veículos da região do Grande ABC, estão cumprindo o seu dever cívico e contribuindo para a nossa democracia na medida em que nos possibilita esse canal aberto de mostrar as nossas ideias, de mostrar a nossa trajetória política, para que as pessoas que nos assistem, para as pessoas que vão verdadeiramente fazer o julgamento lá na frente, possam fazer a melhor escolha e colocar a sua cidade sempre num patamar melhor do que está. Bate-papo importante com Adler Kiko Teixeira, do PSB, pré-candidato a prefeito de Ribeirão Pires. Muito obrigado a você, internauta, que acompanhou essa conversa, e fique de olho porque ouviremos vários outros pré-candidatos de toda a região. As eleições de 2016 estão apenas começando, tem muito chão ainda. Forte abraço, até a próxima!